Bom, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez, voltando aqui rumo aos 2000 de tática no Chess Tempo. Vamos ver o que acontece hoje. Temos aqui um final desequilibrado, em que eu tenho duas torres, aliás, tem uma torre por duas peças, né? Estou com dois peões a mais. Esse negócio está bem perigoso, porque ele pode vir para cá e para cá é checkmate, né? De sorte que as torres estão conectadas e impede esse plano. Torre A8, torre H8, mate. Esse rei não está na posição muito decente. Se eu desço, se eu tá fugindo, não rola não, né? Eu posso tentar avançar o peão. O que é que eu perco se avançar o peão? Será que ele consegue empate? Porque eu avanço o peão, ele faz torre A1, eu bloqueio, né? Com torre C1. Se ele faz torre A8, eu volto com torre para C8. Ele não consegue passar para me dar mate, né? Nem por cima nem por baixo. Se eu fizer o B3, ele não consegue fazer o torre A2 para passar a torre para H2 e mate. Seria mate mesmo? Cheque, cheque, seria mate, mate do gancho aqui, né? Torre A2, se ele passa para H2, cheque, eu venho para G8, ele faz torre H8, cheque, eu faço o rei F7 forçado e torre F8 é mate, né? O cavalo tira essa casa de E7 e o peão tira a casa de E6. Então avançar o peão parece uma boa. Mas eu avanço o peão, ele faz torre B5. E aí? Torre B5. Eu não posso desconectar as torres, senão eu levo mate. D3, torre B5. Eu posso ter a opção de fazer torre A3. Se ele fizer torre B5, eu avanço e levo mate. Torre A3, torre B5. Torre de C, C3. Torre B8. Torre por E3 cheque. Ele sobe. E eu consigo fugir para H6. Eu consigo fugir para H6. Ah, interessante isso, não? Se eu fizer esse, ele vem. Eu faço esse. Se ele desce, ameaçando mate, eu tomo com cheque. Depois que ele moveu o rei para cá, eu avanço o rei para H6. Se ele me der cheque, eu escapo. Ele tem que vir para cá. Cheque, eu escapo para cá, mas ele me dá cheque de novo. Ah, esse peão vai estar desprotegido. Eu tenho que tirar o rei da defesa desse peão, do peão de G4. Então acho que torre A3. Torre A3 ele não tem nenhum recurso, né? O bispo está cravado, vai perder o bispo e vai sair da terceira fileira. Quando sair da terceira fileira, ele estará desprotegendo o peão de G4. E aí o meu rei consegue ir para H6, G5 e tomar em G4. Eu fico ganho com o peão passado de B. Então torre A3, torre D5, torre C3, torre D8, torre por E3 cheque, rei G2, rei H6, torre H8 cheque, rei G5, torre H5 cheque, rei por G4, né? Rei por G4, tô ganho.
torre A3, torre torre A3, eu vou ganhar o bispo. Torre A3, torre D5, torre C3, rei F2, torre por E3, torre D8. Não tem jeito, né? Ele perde o bispo. Eu acho que a torre A3. Vamos fazer o torre A3. Acertei. Então, torre por C3. Aliás, torre C3. Se ele tomar o peão, eu tomo cheque, ele vaza da terceira fileira e eu subo para H6, caso eu ache necessário. Eu não vou subir, né? Se eu subir, eu perco. Se eu avançar o peão, eu perco, porque ele faz torre B8 e aí eu tô completamente perdido. É torre de C3. Cheque. Não tinha avaliado isso. Mas cavalo F8. Eu faço rei G8. Porque se eu fizer RH8, ele volta o cavalo e ele tá ganhando um tempo pra me dar mate, né? Ele volta o cavalo, aí eu faço rei G8, ele me dá cheque, eu subo, cheque mate. E se eu subir pra cá, ele desce a torre, é isso? Não, mas se descer a torre eu tomo com cheque, quando ele mover eu subo. Mas tá repetindo, né? Se eu fizer o rei G8 e ele sair com o cavalo pra onde? Pra E6. Pra E6. Aí eu tomo com cheque e tô ganho, né? Torre G8, se ele faz torre B8, eu tomo, cheque, ele sobe, e aí eu... Rei G8, torre B8, tomo cheque, ele sobe, eu faço o rei F7. Rei F7. Se ele sai com o cavalo... Opa, peraí. Rei G8, torre B8, eu tomo cheque, ele sobe. E aí... Não sei, talvez torre H3. Ele sobe o cavalo, cheque. Eu tenho que fazer um lance de defesa. Se eu fizer torre G8, eu tenho que fazer um lance bom de defesa aqui. Torre G8, torre B8, torre por E3 cheque, ele sobe. E aí se eu fizer rei F... claro, né? Claro, é só eu fazer um G6, não? Ou um G5. Talvez G5, né? Se ele tomar, eu ganho a casa. E se ele fizer esse, eu subo. Cheque aqui. Eu volto. Não tem gancho. Não tem mate do gancho.
Eu acho que eu faço G8, né? Porque rei H8, vamos só confirmar rei H8 aqui. Rei H8, ele me dá cheque de novo. Se eu fizer rei G8, ele me dá cheque. Se eu subir é mate. Se eu vier para cá é mate também. Então rei H8, cheque. Eu não posso vir para G8, eu tenho que subir para H7. E ele repete. É rei G8. E agora eu acho que eu posso tomar, né? Quando eu tomar cheque, ele sobe. E aí eu faço um G6. Ou G5, né? G5. Libera a casa G7 para o rei. Eu tomo, cheque, ele sobe. Eu faço G5. Ele faz cheque, eu venho. Ele não tem mate. Cavalo G6. Cheque, eu faço rei F7. Se ele fizer torre F8, cheque, eu volto. Então posso subir logo, né? E se ele me der cheque, o cavalo aqui eu desço. Não, eu subo de novo. Eu subo de novo. Ele não tem... eu posso tomar. Eu acho que eu posso tomar, né? Eu acho... Ok. Problema de 1700. Tranquilo, problema. Resolvi em 12 minutos. Muito lento. Vamos... Ganhei 2.7 pontos só. Vamos pro próximo. Ele tomou um bispo. Ele espera que eu tome. E depois leve cheque. Não tem cheque, né? Eu levo cheque aqui, mas não estou perdendo a dama. Eu tomo e depois ele faz o quê? Ele está sacrificando a qualidade. Por que ele está sacrificando a qualidade? Eu tomo. Eu tenho uma defesa aqui. Por que ele fez isso? Eu tomo. Eu tomo, ele faz o quê? Cheque. Cheque, eu tomo de torre. Cheque, eu tomo de dama. O cavalo está seguro pela torre, né? Ele pode fazer isso. Mas se ele faz torre D8, eu faço bispo por cavalo. Eu vou ter 3 defesas. De repente, 3 defesas no cavalo. Esse cavalo nunca mais sai daí. Então se eu tomo a torre... Se eu tomo a torre... Não acontece nada. Se eu tomo a torre... Ele toma o cavalo. Eu tomo o bispo. Se eu tomo a torre... Não sei. Não sei, parece que eu tenho que aceitar essa torre. Não tô vendo problema nenhum. Eu aceito a torre.
Eu posso tomar o cavalo também, né? Só recuperando a peça. A torre está atacada. Ele... Ah, peraí. Peraí, aqui eu posso ganhar uma qualidade direto. Mas eu posso tomar o cavalo atacando esse bispo. E atacando a torre. Se ele tomar o peão, eu tomo a torre. Aí eu estou ganhando uma torre, eu não estou ganhando qualidade. Se eu tomo o cavalo com o bispo e ele tira a torre, eu ganho esse bispo. Eu estou ganhando uma peça. Se eu tomo a qualidade, mas eu estou atacando o cavalo também. Eu estou atacando o cavalo, que é o único defensor. Que lance estranho, rapaz. Torre por E5. Torre por E5 não faz sentido, né? Tem que encontrar algum sentido aqui. Por que ele fez torre por E5? Porque se eu tomo... O que é que o meu bispo estava fazendo? Meu bispo estava atacando a torre dele. Eu também estou atacando o cavalo dele. E estou atacando o bispo dele. Eu estou atacando tudo dele. Eu acho que isso aqui é um lance desesperado dele, né? Eu tenho que decidir qual lance que ganha mais material. Torre por bispo. Cavalo toma. Peão toma. Eu não ganhei nada. Peão toma direto. Ele continuou com o bispo e com o cavalo atacados. Peão toma direto. Peão toma direto. Ele toma o cavalo com o bispo. Eu tomo o cavalo. Ele toma meu bispo. Não, ó. F por E5. Bispo por D5. Bispo por E4. Bispo por E4. Dama por E4. Bispo sai. Ganhei só uma qualidade. Isso se eu tomar a qualidade, a torre, né? Mas se eu tomo o cavalo, ele tomou o cavalo com o bispo. Bispo por E4. Bispo por D5. Aí eu acho que F por E5, né? Ele faz ele faz bispo por E4. Aí depois de dama por E4, ele toma o peão de E3 com o bispo. E tá feito, né? Bispo por, peão por, bispo por, dama por. Bispo por,
bispo por. Bispo por de novo, né? Aí tem tema da interferência. Ele está com a torre e com o bispo atacados. Se ele toma, eu tomo. Não. Está errado isso. Bispo por. Bispo por. Se eu tomo, ele toma. Eu tomo, ele toma. Se eu tomo, ele toma. Eu tomo a torre. Aí eu tomo meu bispo. Eu perco esse peão ainda. Não tô com essa vantagem toda, né? Fico apenas com qualidade, mas tem que sair daqui com mais do que uma qualidade. É esse o problema. Se eu tomo, ele toma. É horrível, isso é horrível. Se eu tomar, ele toma. Aí eu tomo de bispo. E eu tomo, ele toma, eu tomo. Eu não tô com nada a mais, só que ele tá com duas peças atacadas. Se ele sair com a torre, o bispo cai. Se ele defende a torre, então posso tomar a torre. Se ele sai com a torre, o bispo cai. É isso. É isso. Eu tomo, ele toma, eu tomo aqui. E aí ou cai a torre, ou cai o bispo. E é claro que ele vai salvar a torre. Eu vou ficar com uma peça a mais. Eu acho que é isso. Bispo por, bispo por, bispo por. Ele toma. Eu tomo. Vamos lá. Bispo por E4. Ok. Errei. Problema de 2064. Era torre por E5 mesmo, rapaz. Torre por E5. Ah, tá. Nossa, era isso. Caramba. Mas se bispo pô, toma, eu tomo, fica com qualidade, só isso? Só pra ficar com qualidade? Não acredito nisso. Deve ter algum intermediário aqui que eu não vi, né? Se eu tomo, ele toma. Aí eu tomo, ele toma. E qual é o problema? Não tô entendendo. Qual é o problema? E agora tá com 3 ataques, eu tô com 3 defesas. Ele vai acrescentar um já já.
Eu não consigo sair da cravada com cheque. Parece que esse é o problema. Ele teria torre D8, né? A torre D8 que resolve o problema dele. Eu tinha que encontrar isso. Não, tenho esse. Esse aqui eu não entendi. Vamos jogar aqui no Lichess. Eu nem percebi que eu deveria ter tirado do YouTube aqui. Vamos montar essa posição. Aqui. Aí, torre. Bispa. Bispo. Cavalo. Dama. Rei. Sem peão. Torre. Peão. E tira esse também. Bispo. E o que é que tem aqui? Cavalo. E é isso, né? A posição está montada. Agora é só jogar na análise. Essa torre está no lugar errado. E agora... Ok, vez das brancas. Análise. Porque se eu tomo... Ah, tá. Tá aqui. Encontrar isso não é fácil, né? Encontrar esse não é fácil. E ele ganha um tempo para salvar o bispo, né? Quando eu saio com a dama, ele tira o bispo. Opa! Aí eu tenho que fazer esse ainda. E iguala tudo, né? Realmente, encontrar esses intermediários é complicado, né? Cadê sacrifício correto, lance defensivo? Tem lance intermediário aqui no meio também, né? Mas é isso aí. Vocês 5 estão assistindo, curta, comente. Como é que ficou o saldo da gente hoje? Baixou 1,3. Vocês 5 estão assistindo, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima.